estamos muito felizes com a sua presença, viu, Diego? Muito mesmo. Graças a Deus pela tua vida. Juninho, você levantou a mão? Não? Denil da sua mãe, né? Fui eu que levantei para agradecer, porque está muito bem. Ai, que bom. Está dando resultados, bons resultados. Ela está reagindo bem ao tratamento. Tá. Eu quero pedir pelo seu Wilson, né, que Derrame. AVC, e eu não tive a oportunidade de falar disso para ele também, né? Mas ele é bem, ele é da igreja dos Mormons, ele é um bispo, né? Ah, ok. Mas se eu tivesse a oportunidade, foi bem legal, e eu queria pedir para que ele vivesse mais, né? Que desse certo. Ok. Tira É a amiguinha da Manu. a biguinha da mão. A perna, Mas não é ela isso? também dorme, Desculpa, a perna. ela também Foi a Quem? A Branca me falou hoje que ela já foi pro casa. Foi? Foi, já tá pra escola. Falando sobre o jogo. Vamos orar então, irmãos, para a gente começar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos muitas graças pela tua misericórdia sobre nós, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu grande amor por nós, demonstrado na cruz de Cristo, que nos substituiu na condenação para que nós fôssemos salvos. Agradecemos, Senhor, a nova vida que temos, a alegria no Senhor que chega até nós. Agradecemos por esta igreja, pela tua palavra que temos em nossas mãos e nossa língua de forma tão fácil, tão acessível. Agradecemos porque isso é bênção do Senhor a nós. Agradecemos também pela recuperação do Davi, pela cirurgia. Agradecemos porque tudo correu bem, ele se recupera bem. Agradecemos também pela Eliana, pela sua alegria no Senhor, pela sua nova vida. Agradecemos a Deus porque isso é obra do Senhor. Queremos pedir também a Deus por esses motivos aqui colocados, o Senhor Wilson, o Paulo, a mãe da Renilda, também agradecer pelo tratamento, pedir a Deus pela Duda, amiga da Manu, enfim, Senhor, tantos nomes, tantas questões. Pedimos pelo Arielson também, que o Senhor me dê forças, coragem, ousadia, sabedoria nas palavras para evangelizar os colegas de faculdade. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe os enfermos que nós citamos aqui, o Senhor esteja com eles, com os médicos, que o Senhor haja também nos medicamentos para que surtam efeito, para que o corpo reaja bem, para que haja restauração da saúde, Senhor. Enquanto isso, que o Senhor trabalhe na vida deles, Senhor, no coração, na mente, fazendo-se achegar mais ao Senhor, enquanto passam pelo sofrimento. Que enxerguem Cristo nisso. Abençoa, Senhor, neste momento, esse estudo, que sejamos edificados, encorajados, alimentados pela Tua Palavra, e saímos daqui, Senhor, mais conscientes de quem o Senhor é. E por isso, e assim, adoremos o Senhor de forma correta, pois toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, 1 Samuel 5, capítulo todo, 1 a 12. Está filmando já? Nós falamos, quando começamos o capítulo 4, que seria interessante trabalharmos do 4 a 7 de uma vez só, mas é impossível pelo tamanho dos textos, né, pela quantidade de textos que tem, não dá para trabalhar isso em uma noite, em uma hora. Então nós dividimos essa parte, que são os escritos da Arca da Aliança. Né? Vamos lembrar então que no capítulo 4, o capítulo anterior, Israel é derrotado pelos filisteus por 2 vezes. Lembram-se disso? Foram 2 batalhas. Israel primeiro perde 4.000. E o que eles pensam? O que os anciãos falam? Bom, vamos trazer a Arca da Aliança. Vamos só lembrar, temos alguns novos aqui. O que é a Arca da Aliança para Israel? A Arca da Aliança era uma caixa, né, retangular que Deus mandou que Israel fizesse para simbolizar a presença de Deus no meio do povo. Então, onde a arca estava, simbolicamente, Deus estava presente. Tá? O que tinha dentro da arca? Uma porção do maná, o pão do céu que Deus deu ao povo, a vara de Arão que floresceu, o sacerdote, e as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Eram guardadas ali nessa caixa retangular, que era transportada por 2 varas, né, como se fossem varões de cortina, assim. As pessoas tinham que transportá-la assim, porque Deus prescreveu isso.
E no topo dessa caixa, a tampa era um propiciatório. Era uma tampa maciça também de metal, e tinham 2 anjos com as asas apontadas um para o outro. Essa era a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E onde estava essa arca? Estava em Siló, no tabernáculo, onde ela deveria estar, dentro do Santo dos Santos. Todo que a questão do processo de sacrifício que Israel tinha, dentro do tabernáculo tinham dois ambientes, um lugar santo, e aí tinha um véu, atrás desse véu, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para derramar o sangue em cima dessa tampa. A arca estava ali, estava na cidade de Siló, na tribo de Efraim. E aí acontece uma batalha dos filisteus contra Israel. Os filisteus eram um inimigo antigo ali de Israel. Os filisteus se armam, se juntam para batalhar, Israel também. Então, Israel perde 4.000. Qual é a solução? Tragam a arca para cá. Estavam em Ebenezer, distante ali alguns quilômetros de Siló. Levam a arca com a ideia de que aquilo traria vitória, ou seja, um amuleto, né? Uma superstição. Era uma prática pagã, uma mente pagã, não é uma mente do povo de Deus isso. Traz aqui, porque aí agora Deus é obrigado a fazer o que a gente quer, porque Ele está aqui e Ele não vai perder. Mas o que acontece? Uma derrota pior. 30.000 homens são derrotados de Israel, e mais, a arca é levada embora. Os filisteus tomam a arca e levam. E qual é a consequência disso? Vem um rapazinho, a volta para Siló, Eli está esperando, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. E aí? E a arca? Né? A notícia é, nada de bom. Israel sofreu uma derrota absurda. Seus 2 filhos, Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, morreram. E a arca foi tomada. Qual é a reação de Eli? Ele morre. Cai para trás, ele é pesado, quebra o pescoço e morre. Lembrando, isso já estava dito por Deus. Hofni e Finéias vão morrer, porque eles vão sofrer a punição pelo que eles estão fazendo. E Eli, você não vai ficar também no sacerdócio, a tua descendência também não vai ficar. Então, Deus, por meio de uma derrota, de sangrar o seu povo, Deus faz o quê? Cumpre o seu propósito. Deus está livrando Israel. De quem? De um sacerdócio corrupto. A derrota é para livrar Israel, apesar de ser uma derrota. Mas Deus está cumprindo promessa. E qual é a outra consequência? A nora de Eli, casada com Finéias, ela está grávida. Quando ela soube da notícia que o seu marido morreu, o seu sogro morreu e a arca foi tomada, ela tem um filho. Ela não aguenta e tem um filho ali. Qual é o nome do filho? Icabode, que em hebraico é foi-se a glória. Porque a arca representava o Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. E o nome do filho é a glória foi embora. E lembra, glória em hebraico tem aquela ideia de peso. Não é à toa, né, que o autor, nós vimos isso, o autor fala que ele era pesado. A glória de Eli estava na cintura dele, porque ele roubava a gordura dos sacrifícios para ele. Então, a glória se foi. Israel não tem mais a arca consigo. E hoje o capítulo é, e agora? A arca está com os filisteus, com inimigos de Deus. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa arca? Que não está mais nas mãos de Israel. Mas o Senhor já resolveu algum problema. Qual era o problema? Tirar do sacerdócio uma família corrupta. Como eu disse semana passada, como é que isso iria acontecer? Quem tiraria Eli do posto dele? Porque os próximos, depois dele, eram os filhos. E assim iria, não é? Quem tem o poder não quer largar. Só que Deus fala, eu vou resolver isso. Como é que Deus resolve isso? A arca foi para a guerra. Quem vai levar a arca? Hofni e Finéias. Levem a arca, que eu tenho um servicinho para vocês. Levem a arca que eu vou resolver esse problema. Eles são mortos e Eli é morto também. Então Deus resolve esse problema. Lembrando, quem está no tabernáculo, quem é profeta reconhecido? Samuel. Samuel é o profeta reconhecido de Israel. O povo sabe disso.
E agora aqui nós vamos ver o capítulo 5. Vamos lá. Então, só para a gente introduzir, para a gente não ficar perdido, né? Principalmente os que estão chegando hoje aqui, os filisteus tomaram a arca do Senhor. Agora dá para entender, né? Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Então olha só, a glória de Deus representada pela arca está na cidade filisteia de Asdod. Vamos ver o mapa? Sempre é bom ver o mapa, né? Então, ó, deixa eu colocar aqui o mapa das 12 tribos. Nós estamos geograficamente, Efraim, Afec é onde foi a batalha, tá? Ebenezer é muito próximo, aqui talvez 5 quilômetros. Lembra, a ponto de quando chegou a arca, o povo de Israel vibrou tanto que os filisteus ouviram e sentiram tremer o chão. O que é isso que chegou lá? Porque eles estão muito agitados. Então Ebenezer é em algum lugar por aqui. E agora eles levam a arca para Asdod, olha a distância. Aqui é terra de filisteu, tá? Aqui é terra de filisteu, Asdod. Então eles levam de Ebenezer, que está aqui perto, para Asdod. Olha aqui o caminho da arca. Vamos lá. Siló, onde está o tabernáculo, né, onde estava a arca. E aí nós falamos semana passada, como é que ele deixou tirar a arca de onde não pode tirar a arca? Não pode tirar a arca. Ele deixa. Com consentimento ou não, ele se mostra mais uma vez frouxo. Tiraram a arca com ou sem autorização dele. Ele era o sumo sacerdote, não podia deixar isso. Mas enfim, a arca vai ser levada. Ebenezer está muito próximo aqui de Afeca. Perde-se a batalha, morre Hofni e Finéias, vai para Asdod, terra de filisteu. Ok? Então a arca vai para lá. É uma das cidades importantes dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades importantes. Asdod era uma delas. É a mais ao norte. Tá? Então, o que isso diz um pouco da cultura? Quando um exército vence o outro, ele leva os despojos. Lembra disso? Pega o que ficou. E levar a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, numa mente pagã, como a dos filisteus, que adoravam outros deuses, Baal, vários deuses que eram estátuas. O que significava para um pagão? Vamos levar o Deus deles para mostrar que eles foram derrotados. Então é isso, eles estão levando o Deus de Israel. Para eles, para uma mente pagã, a arca é o Deus de Israel. Vamos levar para mostrar a nossa vitória. Esse é o Deus derrotado. E o que eles fazem? Tomaram a arca de Deus, de novo, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Quem é Dagon? Então a arca de Deus foi levada como um troféu, né, da guerra para a cidade de Asdod, 30 km ao sul, e colocada no templo do deus Dagon, e a imagem de Dagon ficava nesse templo, né? Eles não destruíram a arca, eles levaram para o templo para mostrar o troféu da vitória. Olha aqui o que nós fizemos com o Deus de Israel. Vamos levar para onde o nosso Deus está, para mostrar quem é o Deus superior. A arca vai ficar junto do Deus Dagon, no templo de Dagon. Eles, nessa mentalidade, pensavam que os deuses eram os objetos mesmo, né? Ali simbolizados ou representados de fato pelos objetos. Aliás, até Israel pensou nisso, né? Vamos levar a arca para Deus ajudar a gente. A mentalidade pagã estava em Israel também. Agora, se você lembrar de alguma coisa de Juízes, o que aconteceu em Juízes no templo de Dagon? Em Juízes tem uma história que acontece que levam alguma coisa ou alguém de Israel para o templo de Dagon. Sansão é levado para o templo de Dagon. Só que não é em Asdod, é em Gaza. Agora o filisteu está dizendo de novo, vamos levar algo desse Deus para o templo de Dagon. Eles já viram alguma coisa assim antes, mas eles levam de novo algo de Israel para dentro da casa de Dagon, para o templo de Dagon. Esse Dagon é esse Deus aqui, ó. A imagem dele, historicamente, é essa daqui, ó. Deixa eu abaixar mais. Um sereio, né?
Parece que Dag, na língua hebraica, tem a ver com peixe, algum animal do mar. Ele é esse deus aí de origem cananeia, dos cananeus ali, tá? Talvez um dos principais do panteão. Lembra que tinha Baal, Astarote, que era a mulher de Baal, e tinha Dagon. Dagon era um dos principais. Alguns diziam que ele era o pai de Baal, tá? O que quer que seja, esse Deus não existe. Não é que ele é mais fraco que o Deus de Israel, é que ele não existe. O ser humano cria deuses para si, faz imagens, como Paulo fala em Romanos 1, né? O ser humano cria das coisas criadas, ele faz deuses. Alguns fazem estátuas, outros tem como deuses pessoas, dinheiro, enfim. Não existe. Tinha uma estátua dele lá, nesse templo feito para ele, tá? Então, a arca fica colocada do lado dele, do lado dessa estátua aí, desse objeto, para mostrar a superioridade de quem? Do Dagon. Que a arca chegou, a gente está aqui, é um prisioneiro nosso, esse Deus de Israel, tá? Então, levar o Deus derrotado para o templo do seu próprio Deus era para desmoralizar mesmo. Era para colocar no chão. Porque quem manda é o Deus que vence. Essa é a mentalidade de guerra desse tempo. Nós vencemos Deus, o nosso Deus venceu o Deus de vocês. É uma batalha de divindades, tá? Essa é uma ideia pagã. Então, o Dagon estava lá no templo dele, essa imagem, e a arca colocada ao lado dele. Levantando-se, deixa eu aumentar o zoom. Versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, ou seja, os filisteus, se levantam de madrugada, depois de terem colocado a arca no templo do deus Dagon, ao lado dele, porque o texto é claro, ó, junto a este, para mostrar a superioridade de Dagon sobre o Deus de Israel. Então levantam de madrugada, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca de Yahvé, do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Gente, aqui tem ironia demais no texto, a gente vai ver isso, tá? Então de manhã, os filisteus daquela cidade, que tem o templo, se levantam e encontram a estátua prostrada diante da arca de Deus, caído, com o rosto em terra, como se Dagon tivesse honrando, submisso à arca, desmoralizado pela arca, algo menor que a arca, ou seja, o Senhor está mostrando quem é superior ali, né? E cair com o rosto em terra significa isso, é um ato de submissão, de derrota. E talvez, eu não sei o que os filisteus pensaram assim, será que aconteceu? Bateu um vento, o que houve aqui, né? Um gato entrou, porque gato gosta de derrubar as coisas, né? Gato sobe nas coisas e vai empurrando até derrubar, né? O que será que aconteceu aqui que Dagon está caído? Agora, olha que interessante. Dagon está caído. O Deus, minúsculo, tá? Os homens se levantam. Olha que interessante os verbos colocados. Os homens que cultuam um Deus se levantam e vem o Deus caído. Aí eles fazem o quê? Olha o verbo de novo. Tomaram a arca. Tomaram a arca. Tomaram quem agora? Dagon. E colocaram em pé. Gente, é uma piada. Um ser humano que adora o Deus tem que levantar o Deus. Percebe a piada que é? O Deus não consegue se levantar, eles precisam se levantar, ele não consegue, porque ele não existe. É um pedaço de madeira, não sei, de algum elemento. Não existe. Dagon não é uma ameaça, não é? E Deus não lutou contra Dagon, e aí Dagon perdeu. Dagon é um boneco que está colocado no chão e nem capacidade para se levantar ele tem, porque é uma estátua. Então os homens que se levantaram de manhã vão até lá e pegam e colocam ele de novo no lugar dele. Olha que ironia, né? Ou seja, quem que está sendo manipulado aqui é o Dagon que está sendo manipulado, porque ele não é. Quem é? É o Yahvé. O Yahvé é o Deus que é. E é o Reborn. Por favor. É o Dagon Reborn. Pronto. Ele tem que ser levado, ele tem que ser levantado. Olha aí, bom comentário. Quem assistiu esse vídeo daqui há uns 15 anos, que Reborn, vai ter passado isso, espero, né? Bom, 4.
Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, de novo. Quem se levanta? Os adoradores de um Deus que aqui é caído. Olha a ironia. Quem se levanta são os homens. E o Deus é caído, né? Eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca de Yahvé, Senhor. A cabeça de Dagom e as suas duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. O limiar aí é a soleira de entrada. Sabe a soleira da porta? Isso é limiar, tá? Então, olha só. A mesma coisa acontece no dia seguinte. Os homens se levantam. Os homens conseguem se levantar sozinhos de manhã. Tá bom? Não. Né? E ele agora, dessa vez, ele está decapitado. A cabeça e as mãos estão fora. O que era isso numa prática de guerra? Lembra de Davi e Golias? O que Davi fez com Golias depois que ele matou com a pedrada? Decapitou. O que isso significa? Acabou. Não tem, está desmoralizado, está derrotado. Está derrotado. Cortar as mãos também era uma prática comum. Os vencedores cortavam as mãos e levavam às vezes para mostrar quantos tinham matado. Então, Deus está fazendo com que eles entendessem uma prática de guerra. Cortar a cabeça e cortar a mão perdeu, mané. Perdeu, não tem para você. Sem cabeça, sem mão, não tem nada mais. Dagom foi morto, não existe, né? Derrotado pelo Deus de Israel, num ato militar, visivelmente militar. Não tem poder contra mim. Né? Diante de Yahvé, todos os outros caem, porque são pretensos deuses. Somente Yahvé tem peso, tem glória. Né? A nora de Eli falou, foi-se a glória. Olha o que a glória está fazendo. Eu tenho a glória. Ninguém pode parar a minha glória. Ninguém pode tirar a minha glória, ofuscar. Eu sou glorioso, né? Deus mostra que a derrota lá em Afec não é uma falta de poder dele. Deus estava julgando quem ali? Israel. Não é que o Yahvé perdeu lá. Israel perdeu porque Israel tinha uma mentalidade pagã, supersticiosa, de levar a arca, só porque está aqui a arca, Deus tem que ganhar para a gente. Estava tudo errado, Hofni e Finéias, uma nojeira, o que eles faziam no templo ali, se deitando com mulheres, roubando a carne dos outros, roubando os sacrifícios. Então Deus está julgando Israel, Ele não está perdendo a guerra. E aqui Deus está ensinando para o leitor, primeiro leitor, eu não posso ser manipulado, eu tenho glória, né? Eu não dependo nem de vocês, eu me viro sozinho. Percebe? Eu me viro sozinho, eu não preciso de vocês, eu me viro sozinho. Então, aqui vem um comentário do escritor. Percebe que ele está narrando aqui. O versículo 5 é comentário, como se fosse um comentário. O autor sai da história e agora ele faz um comentário. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar, a soleira em Asdod, até o dia de hoje. Então, no momento da escrita lá, ainda tinha os filisteus adorando a Dagom, mas tinha uma prática. Parece que teve um tipo de prática de, não vamos pisar mais aqui, porque aconteceu no passado, o nosso Deus estava jogado aqui, só o tronco, não vamos pisar mais. Um tipo de superstição, não se sabe exatamente o que é, mas o povo cananeu, os filisteus, adotaram essa prática, não pisar na soleira da entrada, talvez entrassem por um outro canto, em memória a esse fato, tá? Ou seja, eles nunca se esqueceram disso. 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Lembra que Asdod está mais para o norte, o território foi assolado. Agora veja que curioso, olha que ironia do texto, a gente passa rápido. A mão de Yahvé. Quem tem mão aqui? Porque Dagom não tem mais. Não é legal isso? Ele poderia falar, o Senhor fez, a mão do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que é. Salmo 115, está falando aqui, ó. Por favor, bom, é um bom salmo. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não chega, tem mãos e não apalpam. Esses são os ídolos das nações. São bonecos, são estátuas. E, gente, é por isso que Deus fala no segundo mandamento, não façam imagem de mim.
eu não posso estar representando, nada pode me representar como um Deus. Ó, Deus está aqui por causa disso. A arca era um símbolo da presença entre o povo, mas a arca não era Deus. Então por isso que Deus fala, nada pode me representar, nada tem a capacidade de me representar. Olha o Deus que é, eu sou o criador das coisas. Como é que você vai criar uma estátua e dizer que eu sou assim? Eu sou o criador. E eles já tinham reconhecido, porque nos feriu o Senhor, eles sabiam que o Senhor feriu. Os israelitas. Os israelitas. Sim. Eles falaram, porque nos feriu o Senhor. Aí foram fazer que nem no dia de hoje, colocar o santo de cabeça para baixo para ele arranjar um casamento. Isso. Vamos obrigar a Deus a... As mandingas, exatamente. Os anciãos falam, porque o Senhor nos feriu. Eles sabem que é o Senhor. Quem batalha é o Senhor, e o Senhor que nos feriu mesmo. Mas aí eles vão fazer as mandingas, e a mandinga ali era, traz a arca para cá, que aí Deus vai ser obrigado. Nós vamos manipular ele para fazer o que a gente quer. E assim, Guilherme, o que eu compreendo também é que hoje, como tinha se repetido isso, de usar Deus como amuleto, até entre os cristãos, Sim, imagina, nós falamos de isso mesmo. né, até aqui ia se perpetuar isso. Se Deus não tivesse falado, não façam imagem minha, ia se perpetuar isso. A gente ia agregar a imagem, a força de Deus àquela imagem, assim. Então, aí ia talvez até pecar e acreditar que estava bom e bem porque estava com aquilo. Porque ali. tem alguma coisa física Tem para uma Bíblia Deus. aberta no Salmo Uma 91, Bíblia aberta em casa. alguma- Exato. São superstições que Deus diz. Eu não posso me conter aí. Eu sou o criador de tudo. Não é? Exato. Ainda hoje no meio cristão evangélico tem superstição com relação a elementos, a objetos. Tem isso aqui. Tem o lenço ungido. E aí tem o neopentecostalismo trouxe isso. Tem lenço ungido, tem que ter em casa água em cima, copo de água em cima da TV, porque aí Deus abençoa. Veja, isso é amuleto. Né? Vocês não façam isso com Deus de Israel. Deus de Israel não pode se conter em nada. Ele é indomável. Né? A gente não manipula ele. Então, veja só, a mão do Senhor, e aqui também o texto hebraico é bom ver isso, castigou duramente. Sabe qual é a palavra lá no hebraico? Ele castigou com peso. Adivinha qual é a palavra para peso? Cabode. O autor está mostrando, a glória está castigando. A glória do Senhor que foi embora de Israel não acaba. Ele castigou com peso ali, esmagando os de Asdod. Então Deus prova a sua superioridade, a sua supremacia sobre os filisteus de Asdod. Ele demonstra que ele controla, né? Ele não só humilhou o falso Deus Dagon, mas agora ele julga o povo que adora esse Deus. Então veja, aqui, feriu de tumores, a ideia aqui na língua hebraica é algum inchaço, tá? Ou tumor no organismo. Isso pode ser, de onde veio isso? Veja aí capítulo 6, próximo capítulo, versículo 4. 1 Samuel 6,4. Então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Os filisteus responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Possivelmente esses tumores podem ter sido causados por ratos, peste bubônica. Bem possível isso, porque eles fazem uma oferta depois com imagem de rato, porque eles foram assolados por uma peste. Então é bem possível aí que esses tumores apareceram por peste de rato. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, desse texto, fala assim, ó, e ratos apareceram na terra e houve morte e destruição por toda a cidade. Isso não está no texto hebraico, mas é uma tradução da Septuaginta. Eles colocam que ratos foram a causa disso. Enfim, seja o que for, a questão é que Deus julgou esse povo com feridas, com tumores, né? Isso aconteceu também no Êxodo, né? Apareceram tumores. 6,4. Próximo capítulo, 6,4. 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, ou seja, é tumor, está tendo morte, o Deus está decapitado sem mão, está só o topo. Então, vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois sua mão é dura
sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Adivinha que palavra aqui? É pesada. Sua mão. Ele tem mão. E é pesada. Tem glória nessa mão. Então teve um consenso ali que esse surto, esses males, esses tumores, essa assolação em Asdod na região foi causada pelo Deus de Israel. E eles então disseram: vamos tirar daqui essa arca, esse objeto do Deus de Israel. 8. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus. Então lembra, os filisteus tinham cidades importantes. Aqui algumas cidades dos filisteus importantes: Asdod, Ecrom, tá? Gaza, Ascalon. Então pegaram os príncipes dessas principais cidades dos filisteus, mandaram o mensageiro chamar todo mundo lá, os príncipes, se reuniram e disseram, é o 8 que eu estou? Isso. E disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Vamos conversar sobre isso, vamos decidir o que a gente faz dessa arca. Olha o que aconteceu em nossa cidade. Responderam: será levada a arca de Deus de Israel até Gate, que é uma outra cidade dos filisteus. De onde que era Golias? De Gate. Ele não era gatinho, não, gatita. Ele era um gato. E depois, de cidade em cidade. Então a ideia aqui é: olha, vamos juntar todo mundo e vamos levar para outra cidade. Talvez a ideia é: será que foi alguma coincidência aqui? Vamos tentar em outra cidade, ver o que acontece com essa arca, né? Será que a arca vai fazer isso também em outros lugares? Então vamos levar para outras cidades, para Gate primeiro. Será que Gate vai conseguir lidar com o peso de Deus, com a glória de Deus? O que vai acontecer em Gate, que a arca foi para lá? E levaram até Gate. Então eles se reúnem, os príncipes dessas cidades principais, e dizem: façam isso, levem para a próxima cidade. Vamos lá no nosso mapa, a geografia de Gate. Aqui, ó. Então lá, ela sai daqui da batalha, ela é tomada pelos filisteus aqui, vai para Asdod, acontece no tempo de Dagon o que aconteceu. Não só o Deus é humilhado, o falso Deus, mas o povo sofre ali com assolações de peste, morte. Decidem então levar para Gate. Tá? 9. Depois de a terem levado, a mão de Yahvé foi contra aquela cidade. Qual? Gate agora. Com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então, de novo, a arca foi para outra cidade e Deus assolou de novo a cidade. A mão do Deus que tem mão, a mão de Yahvé assola de novo aquele povo, e tumores acontecem, tem praga e morrem desde pequenos até grandes. Sim, olha com o que vocês estão mexendo. É isso. Parece que só os homens, não teria ferido todos? Só o sexo masculino? A palavra ali é homens mesmo. Agora, parece que sim, não posso dizer que mulheres não foram atingidas, mas veja, ferir os homens de uma cidade é acabar com a descendência, né? Você acabou. Então veja, muitas mulheres sem filhos, sem maridos, a força militar acabou, então ferem todos e nasceram tumores. O que faz agora? E agora, gente? Já brincou de batata quente? Passa para o próximo. 10. Então enviaram para Ecrom. Imagina, próxima cidade. Olha onde estava Ecrom. Aqui, ó. Um pouco ao norte de Gate. Uma outra cidade importante dos filisteus. Vamos para Ecrom. Levaram a arca de Deus para Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram: transportaram a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Do tipo, já sabe o que vai acontecer. A notícia Já está correndo. Já acabaram com onde ela estava. Teve tumor, matou gente, terror, assolação, peste, Dagon lá em Asdod, no templo. Gente, assim, é sério isso, porque eles levaram a arca para a casa do Deus falso. Assim, o Deus perdeu em casa. No futebol, a gente sabe como é que é isso, né?
é uma humilhação perder em casa. E da forma como perdeu em casa. Então assim, nem no tempo onde eu moro aqui, nem ali você, porque primeiro que você não existe, segundo que o Deus de Israel é o Deus que tem glória. Então ali, eles sabem dessas notícias. Tanto em Asdod quanto em Gate, foi assolação e terror e muita morte. Chegam a Ecrom, eles falam, trouxeram para cá para matar a gente. Então, eles sabem que eles estão com um problema, uma batata quente ali. Ninguém quer essa arca perto de si. Porque a glória do Senhor não acaba. E aí, versículo 11. Então enviaram mensageiro de novo. Chama os mensageiros. Cada um vai lá para a cidade. Chama os príncipes. Vamos reunir de novo. Reunião da cúpula. Reunião da cúpula filisteia. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Disseram, devolvam a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Eles temem o Senhor. Quem que devia temer isso, gente? Israel. Parece que o ímpio, às vezes, tem mais consciência de Deus que muito crente. Oi? Curioso aí, porque você percebe que eles não querem a presença desse Deus ali. Não querem. Não queremos. Olha o que ele está fazendo. Ele não está morto, ele não está derrotado. Era para ser o contrário. Vamos trocar esse Deus aqui por eles. Exato, que é uma das conclusões que eu vou tirar. Ninguém fala, pessoal, vamos se arrepender. Ninguém fala. Pessoal, vamos chamar Israel, nós queremos esse Deus. Porque olha o que esse Deus fez com nós. Ninguém faz E isso. o Deus dele foi derrotado. Derrotado. 2 vezes caiu de cara no chão. Militarmente. Nem assim. Teve arrependimento, nem assim teve arrependimento. Ninguém falou, que Deus é esse? Tira daqui. É o coração humano na sua rebelião, é um retrato. Eu não quero isso. Tira daqui, ainda que reconheça alguma coisa, eu não quero perto. Não há arrependimento dos filisteus. Olha que coisa, né? Então, em face aí dessa... Bom, eu não terminei de ler esse versículo. Devolvam a arca e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade. Onde? Ecrom agora. E a mão de Deus, o que é castigar duramente em hebraico? Peso. Tem peso. Está duro aqui, é pesada a mão dele. Tem glória a mão dele. Então é um texto muito sarcástico nesse sentido. Que a moça diz, foi-se a glória. E aí no próximo capítulo é glória pesando sobre os filisteus. A glória não se foi. A glória está pesando ainda. Então a mão castigou duramente ali. Então, devido a todas essas coisas que Deus fez, os príncipes foram convocados com o propósito, e aí a resolução devolvam, tirem daqui. Porque também teve terror de morte, também em Ecrom. Apesar de eles terem falado, não manda para cá não, vamos juntar. Chegou em Ecrom, chegou morte também em Ecrom. Chegou morte ali. Pastor, pois não. se ensina muita gente a questão seguinte, reconhecimento. Reconheceram, mas não querem. Há muitas pessoas que reconhecem que Deus é Deus. Exato, mas não querem. Não basta ter a informação. Ter uma informação não é suficiente. Crer e se arrepender é o chamado do Evangelho. Você tem a informação. Deus é o único Deus, não tem outro Deus. Mas você não se arrepende e não crê, tem mais peso, inclusive, porque você tem que ficar agora consciência disso. Ele tem o medo, né? É medo. Medo de Deus. Não causou arrependimento nenhum. Só medo. E não passa, como eu disse, pela mente deles deixar Dagon e se entregar. Dizer, os príncipes, imagina como seria pesada a palavra dos príncipes falando, pessoal de Ecrom, rendam-se a esse Deus. Estamos vendo que não dá para ser contra ele. Imagina o peso disso. Mas nenhum fala isso. Querem tirar a arca dali, né? Porque o Deus de Israel não é controlável, não é domesticável, ninguém consegue controlar. A lição que Israel aprendeu, que com Deus não dá para controlar Deus, e os filisteus também aprenderam. Ele faz o que quer, ninguém pode deter o Deus de Israel. E o 12, os homens que não morriam
eram atingidos com tumores. Veja essa praga de tumor, para mostrar fisicamente que eles estão sendo atingidos. Dá para ver fisicamente que eles estão sendo assolados. É uma praga. E o clamor da cidade subiu até o céu. Eles não reconhecer porque o Deus deles, eles faziam o que eles queriam do Deus dele. E o nosso Deus, não, o Deus de Israel, ele faz o que ele quer. Não e nós nos submetemos ao Deus. É isso. E veja, muitos de nós, né, muitos por aí, né? Não, esse Deus não, porque aí tem que mudar de vida. Aí não dá. Não, é melhor que eu tenha um Deus que eu coloque lá a vela, a imagem, porque aí isso eu controlo. Eu controlo isso. E aí eu tenho que ter a corrente, porque aí o Deus está sendo controlado por mim. A fita eu posso dar o fim. Passar uma semana todinha no carnaval e depois eu jejum e está tudo bem. Eu faço a quaresma. A minha vontade, mas eu paro de comer depois chocolate. eu pago a ele no carnaval. Porque é exatamente essa mentalidade pagã, irmãos. Controlar Deus, seja pelo que for. Eu controlo, eu faço isso, mas depois eu faço aquilo, aí Deus vai ser bom para mim. Isso é a mentalidade de pagão. O Deus de Israel não pode ser controlado. Ele tem que ser adorado e obedecido. É assim que ele se revela a nós. Me obedeça. Não me controle, porque eu não sou controlado. Então, os homens, os que não morriam, continuavam sendo esmagados pelo peso da mão de Deus. Né? Aqui, veja, o clamor chega até o céu, não é que subiu até o Deus de Israel. É que o clamor é tão grande que eles clamam para o que for, eles clamam para o céu, não aguentam mais. Veja o terror disso. O que Deus colocou naquelas cidades. Esse é o nosso texto. Ou seja, o capítulo 4 termina, a arca foi tomada. Imagina um leitor judeu lendo isso, falando, meu Deus, a arca saiu do tabernáculo. E agora? Leia o capítulo 5, meu amigo. Porque Deus não é controlável, não. O peso está lá ainda. Ninguém pode controlar Deus. Então a conclusão que a gente chega aqui algumas, né? Deus está tornando seu poder conhecido a todos. Né? Imagina quão importante é esse texto na história, para anos mais tarde, o povo que foi exilado e que a arca foi embora. Você imagina o povo que foi exilado lendo isso? A arca foi tomada também por Nabucodonosor, nunca mais foi achada. Aí o povo lê isso e fala, gente, o Senhor é glorioso ainda. Não precisa, ele não precisa. Veja, como eu também consolo esse texto para os leitores ali, né? Deus não depende de nós para vindicar sua glória. Ele nos usa, claro, para a glória dele, para os propósitos dele, mas não depende de nós. Nós não podemos dizer que Deus depende de nós de forma alguma. Quando Deus derruba Dagon e o povo com a sua ira, Deus está comunicando uma mensagem não só àquele povo, mas também a Israel. Eu sou um Deus vivo. Eu sou o único verdadeiro, né? Eu peguei uma citação aqui de um autor que diz assim, ó, Deus exige soberania exclusiva na nossa vida. Ele não divide seu reinado com ídolos, mas implacavelmente derruba os ídolos e castiga aqueles que o servem. No âmbito nacional, se fizermos do governo um Deus enviará líderes corruptos para derrubar essa idolatria nossa. Se fizermos da economia um Deus é capaz de fazer o mercado financeiro naufragar, para derrubar esse ídolo. Se usarmos a ciência para violar as leis e ser um Deus também, Deus vai fazer com que a ciência se torne também coisas ruins para nós, para derrubar esse Deus. Faça isso com qualquer Deus, o dinheiro, o que for. Quando você levanta um ídolo, ele está competindo com o único Deus que é. Porque o ídolo é nada, né? Mas nós, seres humanos, temos a capacidade incrível de elevar qualquer coisa a ídolo, a Deus, e recorrer a isso. Eu não darei a minha glória a ninguém, não é? E aí Jesus fala no Novo Testamento de Mamon, o Deus dinheiro. Ou é um ou é outro, lembra? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é a um ou a outro. Exatamente isso. Deus está mostrando que Ele é vivo, que Ele é o único Deus verdadeiro e que Ele é poderoso.
a mensagem para nós é que a gente tem que entender de fato quem é o nosso Deus. A queda de Dagon diante da arca do Senhor mostra que nós sofremos a derrota não porque o nosso inimigo é forte, mas porque a nossa fraqueza em nos relacionar com Deus da maneira correta foi vista. Israel perdeu por quê? Porque os filisteus eram mais fortes? Não, porque eles estavam se relacionando com Deus de maneira errada. E Deus os puniu por isso. Deus julgou Israel. Eu não sou um ídolo. Não traga a arca aqui para me convencer que eu tenho que ganhar. Vocês vão perder de novo. Enfim, esse é o nosso texto. Nosso Deus é vivo, o único Deus vivo. Não há deuses ou não há outros ídolos. Deus derruba isso. Eles são impotentes. Só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Vamos ver então a estrutura do nosso texto para a gente ver nossas perguntas. Bom, como é uma narrativa, vamos lá. Vamos fazer as cenas da nossa história. Quais são as nossas cenas? Primeiro, a arca do Senhor no templo de Dagon em Asdod, certo? Do 1 ao 7 nós temos isso. A arca é levada a Asdod e colocada no templo de Dagon, junto a Dagon, para mostrar desmoralização, para mostrar quem é que ganha, ok? Dagon é humilhado e destruído diante da arca, por 2 vezes, do 3 ao 5. 2 vezes acontece isso. Nem para se levantar Dagon presta. Ele tem que ser levantado. Versículo 6, o castigo contra os de Asdod, não só fez isso, mas ele castigou o povo com tumores, e os homens de Asdod temem a presença da arca entre eles. O que eles fazem? Junta aqui os príncipes, o que a gente vai fazer com a arca? Leva para a próxima cidade, a batata quente. Agora a arca do Senhor em Gate, 8 e 9. Os príncipes resolvem levar a arca a Gate, e o castigo do Senhor atinge Gate. Próximo, a arca é em Ecrom. Percebe? A gente pode dividir o texto por geografia. Isso é uma dica para o que você está falando para nós. São 3 geografias ditas no texto. Levaram a arca para 3 lugares diferentes. Ecrom, de 10 a 12. A arca é levada para Ecrom e os ecronistas temem. Opa, trouxeram para cá, isso vai matar a gente. A resolução qual é? Devolvam para Israel. Só que o Senhor também castiga Ecrom. Também tem castigo para essa cidade. Esse é o nosso texto. Vamos lá, vamos responder essas perguntas? Sobre o que o texto está falando? Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? Estou escrevendo sobre... Ok. Tá, eu acho que isso foi no final do capítulo 4. Ué, mas você já escreveu isso aí no capítulo 4. São as consequências, as consequências da presença da arca. Aqui ó, temos aqui ó, a arca está onde agora? A presença da arca na terra. Na terra dos filisteus. Tudo eles tomaram lá no capítulo 4, eles tomaram a arca. Agora, ela está onde? O que está acontecendo com a arca? É isso que o autor está nos mostrando. Ele está falando sobre o que eu escrevi está passeando, é isso aí ó. Como o Senhor mostrou a sua supremacia e o juízo nas cidades onde a arca passou. Ele não está só falando que a arca passeou pelas cidades. Ela passeou fazendo o quê? Juízo. E quando Deus, Yahvé, que é o único Deus que existe, não tem outro, derruba um pretenso Deus, está mostrando o quê? Quem que é supremo aqui? Quem tem glória aqui? Então Samuel responderia, estou falando sobre a supremacia de Deus e o juízo dele, quando a arca passou pelas cidades filisteias. Percebe como eu filtro mais, Fê? Fala, uma arca foi tomada. Isso é verdade no capítulo 4. E a arca na terra dos filisteus. Tá, mas eu acho que dá para a gente filtrar mais isso. Ele está sendo muito específico. Ele está mostrando o que Deus está fazendo em 3 cidades. Ele está sendo específico aqui. E aí, o que Deus está dizendo sobre isso? Bom, vamos lá. A arca foi levada, pelos filisteus até Asdod e colocada no templo de Dagon. Porém, este Dagon foi humilhado e destruído diante da arca, o que causou terror aos cidadãos, pois também o Senhor os castigou. Eu estou resumindo a história.
A arca então foi levada a Gate, onde o Senhor também executou o seu juízo. Então a arca foi levada a Hebron, o que causou um medo dos cidadãos da cidade e a resolução de devolverem a arca a Israel. Mas eles também foram castigados. Qual é o assunto? É a supremacia e o juízo de Deus sobre as cidades filisteias onde a arca passou. O que ele está dizendo sobre isso? Que a arca foi passando, derrubou Deus, o Senhor derrubou Deus, ficaram com medo, mandaram para outra cidade, o Senhor castigou, mandaram para outra, castigou, é isso que ele está falando. O que esse texto nos ensina? Claro? Eu resumiria assim, o Deus de Israel, de acordo com Começou bem, Deus, né? começou bem. O Deus de Israel, ele é poderoso, a mão dele é forte. Excelente. E que nada a gente pode dizer. Em todo lugar. Em todo lugar. Em todo lugar, Em Olha qualquer só. situação. Olha só, muito bom. Nós estamos concluindo que vocês não tem que percebe que não tem uma lição de moral de primeira, assim. Tá, o que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, qual é o ensino do texto? O Deus de Israel, o autor está nos dizendo sobre Deus. Quem é Deus? Ele é poderoso demais, até diante de falsos deuses, e derruba inimigos. Isso é um ensino, percebe? Isso é um ensino. O que a gente vai fazer com esse ensino, aí é a nossa aplicação, mas o ensino, o que o autor está nos dizendo aqui, quero ensinar isso para vocês. Olha como o Deus de vocês é poderoso. Até o símbolo da presença dele, quando é tirada do lugar, ele é glorioso. Ninguém para. E até por estar chegando agora, se você me permite, Pois não, por favor. isso me faz refletir, como ex-católica, que as igrejas estão cheias de símbolos, de santos, de mártires. E como a minha mãe, que era presbítera, ela dizia para mim, não olhe os santos, fale direto com Deus, porque o poder vem dele. Então é uma coisa marcante, porque quem viveu numa outra igreja, você vê que você estava cultuando, e é tão mais fácil, e é tão mais lógico. É tão mais, eu vou pegar o lance a questão da imagem, parece ser tão mais controlável. É mais controlável, porém é tão mais libertador. Exato. Saber que Deus é só você olhar para Ele e conversar, porque Ele é o único, e é Ele quem vai te atender em todas as situações. É o único Deus verdadeiro. Não há nada que possa representá-lo. É exatamente isso. É o Senhor, o único Deus verdadeiro. Exatamente isso. Qual é o ensino então? Olha só. O Senhor mostra o seu poder. Olha aí, Fê, poderoso. E sua supremacia. Quando ele se opõe, julga e fere os seus inimigos. E os pretensos deuses. Permanecendo soberano e glorioso, mesmo quando parece ter sido derrotado. Eu usei de propósito o mesmo que eu usei na semana passada. O Senhor se opõe, julga e fere o seu povo, eu coloquei semana passada. Porque ele fez isso com Israel semana passada. No capítulo 4, ele se opôs, ele feriu e julgou quem? Israel. Porque Israel estava lidando com ele como um ídolo. Agora ele faz isso com quem? Com os inimigos. Porque ele continua soberano e glorioso, mesmo quando parece ter sido derrotado. Isso me faz lembrar, vocês vão me perdoar, gente, porque eu não lembro a referência correta, mas tem uma passagem na Bíblia que fala assim, vocês tenham cuidado, porque se Deus fez com Israel o que fez, quanto mais a nós. Não tem uma passagem que fala assim? Olha, Né? eu estou lembrando alguma coisa de Hebreus, assim, não deixem passar isso, essa tão grande salvação, porque se Deus fez isso, O mesmo jeito que eles feriam, que Deus feriu o povo dele, quanto mais os inimigos, né? Porque ele não faria aos inimigos dele. Então veja, Deus está se mostrando glorioso. O ensino para o povo que está lendo é: o nosso Deus é poderoso demais. Até quando parece que perdeu, ele se mostra supremo, soberano, glorioso, pesado. Ele é pesado de glória. E independente dele estar sendo protegido pelas mãos de Israel, Não preciso. Eu não preciso de ninguém levando a arca para mim. Inimigo leva a arca para mim e eu peso a mão. Exatamente, Eliseu. Não precisa de Israel levando ele para lugar algum.
eu me viro, eu sou glorioso. E isso é sarcástico por quê? Porque Dagon precisa ser levantado. Não é uma ironia no texto? O ser humano levanta para levantar o Deus. E o Deus, nosso Deus não precisa. Eu derrubo. Você vê que o Davi ficou preocupado, né? Tem um Davi? salmo, ele ficava, a aliança de Deus estava no meio, não estava com o povo dele. Ele se entristecia. Eu acho que ele tinha um desejo de fazer alguma coisa. E às vezes a gente também quer dar uma mãozinha para Deus, a gente também quer fazer alguma coisa. E Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e a gente tem que... Me obedeça. Me obedeça. Obedecendo, nós estamos fazendo a vontade dele. Nós estamos controlando. Nós não somos Deus. Ele é. Se vocês se calarem, as pedras falam, vão clamar. Eu vou dar um jeito. Deixa eu destruir aquele povo e eu preciso de ti, Moisés. Eu não vou dar o povo. Não preciso deles. Não preciso. Ele é supremo. É isso, o ensino é esse. Eu sou supremo sobre pretensos deuses, sobre os inimigos. Eu sou glorioso, eu sou pesado de glória. Então isso colabora com o nosso livro também, porque o livro de 1 Samuel está mostrando quem é o Deus de Israel, soberano, que age em favor do seu povo. Agora, cadê Jesus aí? Vamos lá? Cristo no texto. Alguma... dica. A arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus, foi tirada do seu povo. Só que parecia derrotado, né? Venceu. Pegou? Captou? Captei vossa mensagem? Captou? A presença de Deus foi tirada do povo. Parecia derrotado. Mas ele vence sozinho. Deus o ressuscita e ele vence. E olha que curioso. Eu escrevi aqui um resumo e depois vai ler um texto. Assim como a arca da aliança esteve nas mãos de inimigos que acharam ser vitoriosos, Jesus também esteve nas mãos de inimigos e foi morto. Porém, mostrou supremacia e glória. Porque a morte de Jesus não foi derrota, foi o quê? Vitória sobre principados e potestades. Jesus expôs ao desprezo. Lembrou de Dagon aí? Ele foi exposto ao desprezo, foi humilhado, sem mão, sem cabeça, triunfando sobre eles. Vamos ler lá Colossenses 2,15 para terminar? Essa é a imagem da arca diante de Dagon. É Jesus vitorioso, parecendo que estava derrotado, sendo tirado da presença, mas ele vence, porque ele é cheio de glória, ele é pesado de glória. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é triunfo. Ele foi retirado, mas triunfou. Ele humilhou os seus inimigos, assim como Dagon foi humilhado. Glória a Deus, pelo Deus que servimos, o único verdadeiro. Que é poderoso. Eles queriam humilhar Deus, mas eles foram humilhados. Exato, eles quiseram humilhar o Deus Filho, cuspindo na cara dele, falando em impropérios. Mas Deus expôs ao desprezo publicamente o diante. De Dagon também foram humilhados. Isso. E Dagon foi publicamente exposto também, porque chegaram lá, está caído, vamos levantar. Depois chegar lá de novo, de bruços, sem cabeça, está humilhado, está exposto ao desprezo. Esse é Cristo, que expõe ao desprezo na cruz os inimigos do seu Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma coisa. Uma aplicação mais, está uma modinha agora entre os cristãos fazer propósito de Deus para manipular. Torcer o braço. Tem gente que faz propósito e já estava contando alguém lá que o propósito dele com Deus era comer só 2 ovos por dia. O propósito era comer 2 ovos por dia. O propósito com Deus e a ação dessa pessoa é comer 2 ovos por dia dentro desse propósito. Só. Era a alimentação dessa pessoa para o propósito de Deus. Esse tipo de coisa é exatamente levar a arca para a batalha para Deus. Estou fazendo aí, está aqui. Vai vencer por mim.
barganha, manipulação, tentar controlar. É propósito, então tem um nome bonito. Eu trabalhei com uma moça, era evangélica também, de uma igreja neopentecostal, que fazia jejum para dar certo o ministério de dança que ela tinha lá, para que ela dançasse bem no dia da apresentação. Então faz jejum. Isso é barganha, gente. Isso é barganha. É assim, ó. Tem gente que quer ficar perto de Deus. Tô fazendo em Deus, agora você, olha aí. Dá tristeza de ver, porque a pessoa fala assim, não, eu quero me aproximar de Deus. Com toda sinceridade, não é? Muitas vezes com toda sinceridade. Aí ela para de fazer uma coisa que ela gosta muito, sei lá, tomar café. Eu vou parar, porque Deus vai ver que realmente eu quero Deus na minha vida. É que eu estou na época do sacrifício. Eu quero obediência, não quero sacrifício. Eu falei hoje. Conheça a O Deus. que eu posso falar numa hora dessa, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, tem tanta coisa pra falar, eu não sei. Fico da Gênesis 1, né? Então lá, no princípio, ó Deus. Aí ele falou disso, que Deus não quer sacrifício, né? Deus quer obediência. Quer obediência, não sacrifício. Conheçam pela palavra. Não tente dobrar os braços de Deus. Há muitos cristãos ainda que na oração faz uma cobrança do Deus. Se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso para o Senhor. Como se pudéssemos controlar a mão do incontrolável. Não é? Ana? Ela colocou Deus contra a parede. E se o Senhor me der, eu vou te entregar meu filho. Né? Um voto. Né? Assim, o Jacó fez um voto também lá, né? Se o Senhor me abençoar, eu te dou o dízimo. O Jacó fez um voto assim. Né? Tem contextos aí, né? A gente sabe. Irmãos, então esse é o nosso texto. Semana que vem, vamos ver para onde vai essa arca. Semana que vem continua a saga da Arca da Aliança, da glória do Senhor. Mas foi bonito, né? Hoje nos edifica esse estudo, saber quem é o nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Vida, pode parar.